o liberalismo se baseia no senso comum, saca? Eu vou tentar decodificar a teoria aqui para não ser muito difícil, mas existem vários níveis de abstração, tá? Assim, o Marx trabalha com essa ideia. Então, tipo, o nível mais raso é o que a gente enxerga na sociedade no normal, que é o nível da aparência. Toda a concretude da realidade, tudo que de fato existe está na aparência, mas não está visível. Então, a partir da aparência, você tem que começar a procurar entender o que produz essa aparência. Então, assim, para você entender essas questões mais estruturais, tipo, o que é exploração, por que as coisas não dão certo, por que eu voto e nunca melhora, sabe, por que de 200 e poucos países do mundo só 20 deram certo, ou mais ou menos 20, saca? Isso você vai ter que entender coisas que não estão no senso comum. E a direita trabalha com o senso comum. Tipo, você não tá vendo? É isso aí. Se vou falar de economia, é a analogia com a economia doméstica, saca? E aí, o que a gente tem que fazer é primeiro botar a galera pra pensar. Mano, pensa o seguinte, pô, são 200 e tantos países, 20 e poucos são desenvolvidos. Você acha que esses são melhores que os outros? Eu acho que a galera de lá é melhor? E os caras são bizarros, mano. Eles apelam pra todo tipo de racismo que você pode imaginar. Você pega esses bambambam liberal aqui na internet, os caras vêm com determinismo geográfico. É uma parada do tipo assim, não, é porque na zona mais quente do planeta é mais difícil de desenvolver a produtividade, porque o trabalho... Resumindo, se você tá num lugar quente, você é preguiçoso, saca? É isso. Isso não tem outro nome, isso é racismo, saca? Isso é puro e simples, não, sabe? Isso não é ciência. Não, por quê? Porque eles têm que esconder a verdadeira explicação do porquê que 20 e poucos países são desenvolvidos e 180 não. E aí eu vou lá pro velho Barba e o velho Barba vai dizer o seguinte, não, mano, é o seguinte, isso tem que ser assim, porque é justamente da diferença do nível de produtividade de um lugar pro outro que acontece uma transferência estrutural da riqueza. E isso explica uma série de coisas que a galera tá sentindo, mas talvez não entenda. Eu vou tentar explicar rapidinho aqui. Mas não precisa, não precisa sintetizar muito não, porque a gente gosta da aula. Então, massa, olha só. Sempre dizem pro Brasil, o Brasil é o celeiro do mundo. O Brasil, não, vamos investir no agro. O agro é POC, o agro é tech, o agro é tudo. E enquanto que nos países ricos não é isso. Nos países ricos eles têm uma indústria de ponta, de alta tecnologia, eles estão produzindo umas coisas mais complexas tecnologicamente. E para nós eles dizem que a gente não precisa fazer isso. Por quê? Porque, na verdade, tem diferenças do nível de produtividade. E essas diferenças do nível de produtividade fazem com que haja uma transferência estrutural da riqueza dos países menos produtivos para os países mais produtivos. Então, eles têm que vender essa parada de que o Brasil tem que ser o celeiro do mundo para o Brasil permanecer para sempre menos produtivo e para permanecer para sempre fazendo essa transferência da riqueza. Então, a gente alimenta a riqueza dos países ricos. Então, é impossível que todos os países do mundo, no capitalismo, tenham o mesmo nível de produtividade. Porque isso destrói o capitalismo, sabe? Isso rompe com esse processo de transferência. E o Brasil tem um agravante. Nós não tivemos aqui no Brasil uma revolução burguesa. Então, a nossa burguesia, ela ascendeu a partir do que eu chamo de transição burguesa. Então, se você pegar as famílias mais ricas do Brasil, você chega nas capitanias hereditárias. Só que isso nunca passou por um processo de transformação para que, ao menos, acontecesse a formação de uma burguesia que valorizasse uma indústria nacional, saca? Então o que acaba acontecendo? Quem tem grana no Brasil ou vive do agro ou vive do rentismo. Então eles não estão nem fudendo para o nosso mercado interno, eles não estão nem fudendo para a nossa indústria, então eles querem que isso nunca se desenvolva porque eles estão ganhando, porque como eu falei antes, a crise ela é sempre para uns, ela nunca é para todo mundo, saca? Ela é para determinada classe social. Então assim, é tão bizarro, cara. Toda essa parada que originou o Bolsonaro começou lá no governo Dilma. No governo Dilma, nós chegamos em determinado momento a 4% de desemprego. Para os economistas liberais, 4% de desemprego é pleno emprego. Tá? Para nós comunistas não, mas para o liberal né? Porque para eles admitir pleno emprego é impossível. Então, para eles 4% é de 5 para baixo, pleno emprego. E nós estávamos nesse ponto. Só que o que acontece quando você começa a baixar muito o desemprego? Você aumenta os salários e aumenta o poder político da classe trabalhadora. A classe trabalhadora começa a reivindicar mais, começa a querer mais. E aí o que a nossa burguesia, filha da puta, fez, velho? Eles fizeram o seguinte, nós vamos ferrar com o país, nós vamos destruir o mercado interno, vamos gerar desemprego, vamos, teoricamente falando, diminuir a massa do lucro, entretanto nós vamos ferrar o trabalhador, e isso vem na forma de reforma trabalhista, de reforma da Previdência, pejotização, essas paradas todas.
Nós vamos produzir isso, porque aí nós vamos diminuir a renda do trabalhador, mas vamos diminuir o poder político do trabalhador. Então, tipo assim, eles não estão nem fudendo para a massa da renda, porque eles vão ganhar depois na taxa de lucro, né? Ou na margem do que eles podem ganhar, porque eles vão ganhar mais, explorando mais o trabalho. Só que isso ferra com o país. Só que a nossa burguesia, tipo, não tá nem aí. Porque não atinge, né? Exato, porque não atinge ela, porque o negócio dela não é a indústria. Porque, tipo, cara, aqui em São Paulo, por exemplo, tinha uma parada bizarra, mano. Tipo, o presidente da Federação da Indústria não tinha indústria. Saca? Porque até isso tá morrendo, saca? Tipo, eles não estão nem aí, porque isso é projeto, sabe? Não é uma coisa, não. Ontem mesmo eu tava vendo um liberal bosta lá falando na Folha de São Paulo, acho que era, não vou nem dizer o nome do cara aqui. E aí o cara tava dizendo, botou até uma fórmula gigante de matemática pra dizer, não, o Lula não pode pedir dinheiro pra tentar alimentar as pessoas. Resumindo, é isso. Porra, como assim vocês vão comer, velho? Não, mano, não. Porque se você de repente começar a comer 3 vezes por dia, não, daqui a pouquinho vocês vão querer lazer, daqui a pouquinho vocês vão querer se divertir, daqui a pouquinho vocês vão querer direito político. Como assim? Entendeu? E é justamente isso. Os caras trabalham ferrando o nosso país propositalmente porque eles não dependem que o nosso país melhore para eles ganhar bem. Sim, sim. E é muito doido porque o capitalismo coloca na cabeça de muita gente que ela não tá nem intencionalmente pensando dessa maneira, essa linha de pensamento, não, nós precisamos ferrar com eles pela manutenção do nosso e tal, mas o capitalismo convenceu ela com um discurso atraente, muitas vezes raso, aí a gente entra com o fascismo, com esse comportamento de seita, e o cara não percebe que ele é um peão dentro desse xadrez. Você tem os Paulo Guedes da vida, que eu tenho certeza que tem plena consciência desta lógica liberal, mas no meio disso você tem um sem número de pessoas que foram cooptadas e que poderiam estar ouvindo o seu discurso agora falando, não, eu sou um empresário do agro, eu não penso assim. Não, você não pensa assim, mas você serve a esse plano. Exatamente, você está sendo manipulado para isso e você nem tá ligado, tá ligado? Não é uma, tipo assim, não é uma avaliação moral, saca? Até porque tem muito burguês traidor da classe, saca? Tipo, o grande exemplo é o Engels, né, que financiou o Marx e ajudou ele e tal a produzir tudo que ele produziu junto com ele. Então, assim, não é um pecado você ser um herdeiro. O lance é que se você entender a dinâmica do capitalismo, você vai colaborar para mudar essa realidade. Sim. O problema é que isso é muito raro de acontecer, saca? No máximo que acontece, comumente, ou mais comumente, é a galera entender, pô, é assim, né? Ah, é uma pena. Isso é o que, onde eu morava, a gente falava que quando chamava um amigo de boy, não é que ele é playboy, que tem a diferença, né, do playboy pro boy. O playboy é o cara escroto que, tipo, se acha mais do que o outro e tal. E quando seu amigo é boy é porque ele tá com as atitudes do playboy e ele não é merda nenhuma, tá ligado? Então a gente tinha essa diferença de quando falava, ô, você é mó boy, mano, sai daqui. Eu Tá moro sendo no mesmo massa de lugar e tal. manobra e tal. É, exatamente.